Louvamos e bendizemos o seu santo nome por estarmos aqui reunidos como irmãos em Cristo, expressando então a nossa gratidão a esse Deus. Muitas vezes, palavras não podem expressar nem transmitir a verdadeira gratidão, mas lágrimas expressam muito melhor. Eu li uma vez, num pão diário, que um certo pastor fez diferente num dia de ceia. Ele fez diferente de todas as ceias que nós estamos assim habituados a ver nas igrejas. Ele fez diferente da seguinte maneira: ele convidou a congregação a ir à frente receber a ceia, o pão e o vinho dado pelo pastor. Este pastor falava enquanto distribuía o pão e o vinho. Ele falava sobre o sacrifício que Jesus fez por nós, a cada um que recebia a Santa Ceia. Foi uma experiência comovente, durante o que frequentemente pode se tornar apenas uma rotina. Muitas pessoas voltavam lentamente para os seus lugares, com lágrimas nos olhos. O pastor, então, conversou com alguns desses membros que os seus olhos estavam cheios de lágrimas no final do culto e pediu o porquê. E a resposta foi: são lágrimas de gratidão. Em 1 Coríntios 11, 26, diz: os elementos da ceia apontam diretamente para a cruz e para o sacrifício de Cristo em nosso favor. Muitas vezes nós estamos tão habituados com as pequenas coisas do dia a dia na nossa vida, tão simples, que nós passamos a viver como uma rotina e esquecemos de agradecer a esse Deus. Então hoje nós estamos aqui para agradecer. Agradecer não deve ser somente no dia de ações de graça, dedicado como esse, mas todos os dias. Muitas vezes nós levantamos a nossa cama, colocamos os nossos pés no chão, abrimos os nossos olhos, coisas de rotina que passam despercebidos pelo grande amor de Deus para com as nossas vidas. Então, nessa noite, como igreja, como irmãos, eu convido os irmãos a meditar nisso. Será que nós temos feito da nossa vida uma rotina? Será que nós temos agradecido a Deus as pequenas coisas da nossa vida? Ao abrir os nossos olhos, ao colocar os nossos pés no chão, ao lembrarmos que nós temos uma cama onde a gente deitou e pôde repousar, enquanto muitas pessoas estão num leito de um hospital, enquanto pessoas dormem na rua, enquanto as pessoas não podem abrir os olhos e ver todas as maravilhas que Deus fez na nossa vida. Que nós possamos, nesse culto, dedicado como ações de graça ao nosso Deus, meditar nisso nessa noite. Como tem sido a nossa vida? Uma vida de rotina ou uma vida de eterna gratidão ao nosso Deus? Essa gratidão, ela deve ser manifestada diariamente, em toda e qualquer situação. Amém, irmãos? Gostaria de convidar então os irmãos, nesse momento, a ficar de pé e abrirmos as nossas Bíblias no Salmo 100, onde diz: Salmo de ações de graças. Nós leremos esse salmo todos juntos com alegria no nosso coração. A alegria de podermos ter o privilégio de estarmos na casa do nosso Deus neste dia, agradecendo, meditando, orando e bendizendo ao nosso Deus. Vamos ler, irmãos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico.
Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei-lhes o Senhor. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração, a sua fidelidade. Amém. O refrão deste hino que nós cantamos há muitos e muitos anos diz: conta as bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Você já pensou em quantas bênçãos Deus tem derramado sobre a sua vida? Quando olhamos para as nossas vidas diariamente, quando olhamos para nossas famílias, quando olhamos para a nossa igreja, pelo nosso trabalho, pelo pão de cada dia, pela nossa saúde, e nós vemos então quantas bênçãos nós temos que agradecer a nosso Deus. Irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem Isaías, a palavra de Deus em Isaías 12, nos versículos 4 e 6. Eu vou ler e os irmãos ouçam com atenção. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os teus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Senhor, grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Que nós possamos nessa noite, mais uma vez, com os nossos corações dispostos a servir ao Senhor, um coração disposto a ser grato a Deus por tudo o que Ele faz, e que nós possamos, dia após dia, cantar louvores e engrandecer a esse Deus grande e maravilhoso. Nesse momento eu vou passar a palavra para que o nosso pastor... Boa noite, que a graça do nosso Senhor, sua bondade nos assista. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, é sempre uma alegria estarmos juntos, mais uma vez. Eu quero que você abra em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, eu vou ler do verso 4 até o verso 8, tá? Acompanhe a leitura que farei. Epístola de Paulo aos Filipenses capítulo 4. Do verso 4 ao verso 8, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém. Só esse trecho, vamos orar. Graças te damos, Senhor bondoso, por mais uma oportunidade, ó Deus, que temos de poder celebrar ao Senhor, de poder agradecer ao Senhor por todos os seus benefícios para conosco, por sua bondade. E por isso aqui estamos nós, ó Deus, tua igreja, reunida nessa noite. Nos abençoe, nos ajude, fortaleça assim a nossa fé e nos dê, ó Deus, cada vez mais força para temer o seu nome, para viver para ti, para celebrar assim a grandeza do Senhor. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, pelo que você é agradecido, pelo que você é grato?
Geralmente nessa época do ano, nós costumamos ouvir, né, essa pergunta, tanto de crentes como de pessoas que não são crentes. Elas querem saber pelo que nós somos gratos, né? E veja assim, parece que os homens, eles sabem, pelo menos em certo ponto, que os privilégios, que as bênçãos, que as coisas boas que nós recebemos ao longo dessa vida, nós devemos agradecer, devemos ser gratos a alguém pelo que nós temos recebido. Algumas pessoas, como nós fazemos, somos gratos a Deus porque nós entendemos que Deus é o único Deus. É o Senhor que dá todas as coisas, é aquele que concede todas as coisas, é aquele que nos sustenta. Mas nós encontramos pessoas hoje ao longo da vida, né, nessa sociedade, que entendem que precisam ser gratos, às vezes não sabem a quem ser gratos, às vezes acha que é grato a si mesmo pela sua capacidade, acha que é grato a outras pessoas, acha que deve ser grato a quem sabe ao universo. Mas o ser humano entende que ele precisa demonstrar gratidão pelas bênçãos recebidas a alguém. E o que eu achei interessante é que uma pesquisa nos Estados Unidos, mostrou que a gratidão é uma parte essencial para a nossa saúde física, mental e bem-estar. Você já pensou nisso? Alguns estudos chegam a sugerir que a gratidão, que a contagem de bênçãos, né, estão ligadas, olha, a um sono melhor. Será possível? Maior desejo para se exercitar. Eu nunca tinha pensado nisso, eu vi isso na reportagem, tá? Menos queixas físicas, e diz que gratidão é até bom para o coração. Então, a pergunta, pelo que você é grato, parece ter uma função terapêutica. Isso é muito interessante. Agora veja, isso não deveria nos surpreender, porque se a Bíblia é verdadeira como nós acreditamos ser, e ela realmente ela revela como deve ser a nossa postura frente às bênçãos incontáveis que nós recebemos ao longo da vida, ao longo de cada mês, de cada ano. Nós recebemos vida, recebemos tantos benefícios do nosso Senhor, fomos feitos para Ele, para o louvor da glória dEle, por isso nós temos muito o que agradecer. Então, existe sim uma conexão entre gratidão e felicidade, tá? Existe uma conexão entre gratidão e felicidade. E nós vemos isso nesse pequeno trecho. Geralmente a gente não faz isso, né? Mas nesse pequeno trecho que nós encontramos aqui na carta de Paulo, nós encontramos essa conexão. O apóstolo percebe essa ligação da ação de graça com paz em nossa mente, com regozijar-se sempre, com alegrar-se no Senhor. Paulo certamente estava qualificado para falar sobre essas coisas, para falar de alegria, para falar de satisfação, para falar de motivação, porque ele não é apenas um apóstolo escrevendo com a autoridade pela inspiração do Espírito Santo, mas ele escreveu essas palavras enquanto sofria na prisão, enquanto enfrentava a possibilidade de execução. E perceba que ele não escreveu essas coisas como alguém que conhecia felicidade apenas na teoria. Escreveu essa carta não como alguém que sabe o que é render graças a Deus apenas como algo teórico. Não, ele sabe o que é render graças ao Senhor. Ele sabe o que é ser feliz no Senhor, e ele vai nos ensinar aqui algumas questões bastante interessantes. Veja, as palavras de Paulo à igreja de Filipos sobre gratidão precisam ser entendidas de forma correta. Porque nós não temos aqui Paulo escrevendo, como muita gente faz hoje, escrevendo apenas bons conselhos sobre como permanecer positivo e ter pensamentos felizes na vida. Paulo não está escrevendo aqui 5 motivos para a gratidão, ou 10 passos para ser uma pessoa grata e feliz. Se Paulo vivesse hoje, ele não estaria aparecendo em um programa de TV, prometendo um livro tipo
transformado pela gratidão, como eu me mantive positivo na prisão. Nós não temos isso aqui, tá? Ele não está nos ensinando chavões de como ser uma pessoa melhor. Pelo contrário, ele está proclamando promessas para aqueles que estão em Cristo, para que aprendam a serem felizes de verdade. E é isso que nós temos aqui. Então, para o cristão, pelo que você é grato, para nós, esse é algo muito sério. E Paulo vai nos dar 3 razões nesse texto, ao longo dessa carta, e basicamente aqui, pelas quais nós devemos ser extremamente gratas a Deus. E isso deve estar sempre em nossas orações e em nosso coração. E eu quero mostrar isso para vocês de maneira bem rápida. A primeira encontra-se no versículo 4. Vamos ler todos juntos o verso 4? Vamos lá? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Veja, devemos ser gratos pelo fato de Cristo ter nos resgatado. Olha que interessante. Veja, essa afirmação de Paulo é muito comum no livro todo. Nós já pregamos aqui a epístola toda de Filipenses. Você que acompanhou as mensagens, você percebeu isso, que a carta ela possui um tom de alegria. E essa não é a primeira vez que Paulo fala sobre alegria, sobre alegrar no Senhor. Tá? Ela se repete ao longo da carta. Agora, o que alegrar-se no Senhor tem a ver com ser grato por Ele nos resgatar? Existe uma conexão muito importante aqui. Quando você olha para a história do povo de Deus, você percebe que essas palavras estão ligadas. Quer ver? Quando os remanescentes de Israel, de Judá, foram resgatados do exílio da Babilônia e levados para a terra de Canaã, depois de passar aquele momento extraordinário, de 6 da manhã até meio-dia em pé, ouvindo a pregação da lei do Senhor, debaixo do sol, depois de entenderem que a lei estava mostrando que eles eram pecadores, eles choraram e sentiram profunda tristeza por causa dos seus pecados. Mas Neemias nos conta, disse ao povo: a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é o conhecimento de que Deus nos resgatou e nos restaurou. Por isso não chore, se alegre, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E Paulo está dizendo: alegrai-vos no Senhor, porque nós devemos entender que esse resgate fez algo muito grande por nós. A alegria do Senhor seria e é a nossa força, o nosso refúgio e aquilo que deve nos mover todos os dias para uma vida de serviço ao nosso Deus. E Paulo chega a esse mesmo conceito aqui quando ele nos aponta para o resgate de Cristo, um resgate muito maior que aquele que foi experimentado pelos remanescentes de Judá. Regozije-se no Senhor. Paulo está dizendo: seja gratos a Deus por ter resgatado você do pecado, resgatado da morte. A palavra regozijar-se aqui significa simplesmente ser feliz, ter deleite. Da prisão romana, Paulo está dizendo aos seus irmãos da igreja de Filipos: sejam felizes, deleite-se no Senhor, alegrem-se no Senhor. E ele não está dizendo aqui apenas seja feliz ou seja feliz qualquer. Ele não está dizendo aqui pense ou tenha pensamentos felizes. Ele está dizendo: se alegre naquilo que Deus é para você, se alegre naquilo que Cristo fez por você, se alegre no Senhor. Somente você, servo de Deus, sabe o que é essa alegria. Somente você pode desfrutar dessa alegria. Somente você sabe em Cristo o que é realmente ser liberto. Somente o crente, o cristão, tem esse privilégio. Regozijar-se no Senhor significa ser feliz com a nossa nova vida, com a nossa nova posição em Cristo. Nós agradecemos a Deus regularmente por isso, pela vida que Ele nos deu,
pela nova vida, pelo resgate. Será que temos feito isso? Será que temos feito isso apenas de forma mecânica? Não, precisamos nos alegrar no Senhor todos os dias. Isso é parte da gratidão que nós expressamos todo o tempo, essa alegria ao Senhor. Agradeça a Ele por você estar em Cristo. Agradeça a Ele por você ser parte do povo de Deus. Será que há algo maior, algo mais majestoso, algum presente mais caro pelo qual nós podemos agradecer a Deus do que essa nova vida? Nada se compara, nada chega nem perto. O Santo de Deus, aquele que nos resgatou, que pagou a nossa dívida, é aquele a quem nós servimos e nos chama a ser gratos a Ele. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é amor do Senhor. Agora veja, queridos, o apóstolo Paulo ainda vai além. Ele diz, olha, você sim foi resgatado por Deus, regozijai-vos no Senhor, se alegre no Senhor pelo que Ele fez, se alegre no Senhor pelo que Ele é, pelas grandes maravilhas. Agora você também precisa ser grato por uma segunda questão. Seja grato por sua promessa de que um dia nós estaremos com Ele. Veja os versos 5 e 6. Vamos ler todos juntos, agora forte, não fez sua Bíblia. Vamos ler, em uma só voz, os versos 5 e o verso 6. Vamos lá? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Amém. Veja, o ponto de Paulo é, sim, você foi resgatado, por isso alegre-se no Senhor. Seja feliz, seja grato a Ele. Agora seja grato também, porque perto está o Senhor. Seja grato, porque o seu retorno é breve. Ou, Ele pode, ninguém pensa em morte como gratidão, né? A gente sempre vê como tragédia, mas não está perto do Redentor da nossa alma. E Paulo está dizendo, alegre-se no Senhor. Nós nunca pensamos nisso, porque ninguém quer, todo mundo, como nós já falamos, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer para ir para o céu. Mas Paulo está dizendo, alegre-se no Senhor, porque Ele está perto. Um dia você estará com Ele. E quando considerarmos esse fato, nós precisamos ser gratos a Ele. E aí ele diz, se você entender isso, você não vai andar ansioso. Você não vai encher a sua mente com ansiedades, com preocupações. Porque quando passamos a agradecer a Ele por tudo e entendendo que perto Ele está, nós temos a esperança de vida. Nós aguardamos esse Salvador, nós aguardamos esse Senhor que transformará o nosso corpo humilde em um corpo glorioso. Como não ser consolados por isso? Como não ser consolados por essa certeza? É por isso que é tão importante não apenas ouvir as boas novas do Evangelho, proclamadas por qualquer pregador que seja, mas precisamos aprender a agradecer a Deus por essas novas que são dadas a nós e em oração. Paulo está dizendo, não se preocupe com nada. Não guarde em sua mente aquelas preocupações sobre as questões dessa vida. Pelo contrário, pela súplica e pela oração, permita que os seus pedidos sejam conhecidos por Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e as vossas mentes em Cristo. Ele está dizendo, seja grato pela vida eterna. Agradeça pela promessa da nova vida, da ressurreição. Agradeça por seu nome estar escrito no livro da vida. E agradeça porque em breve você estará com Ele em sua presença, testemunhando a sua glória. Quando lhe agradecemos por essas coisas, o que mais podemos dizer? O que é que Paulo diz no capítulo 1 de Filipenses? Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Há uma paz que supera todo entendimento, que acompanha as nossas orações a Deus, quando oramos com gratidão por tudo que Ele nos dá em Cristo. Se queremos ser libertos da ansiedade, a receita é oração com ações de graça. Como o próprio Calvino falou nas Institutas, ele disse assim: as palavras não conseguem explicar como a oração é necessária e de quantas maneiras o exercício da oração é proveitosa. Certamente com razão o Pai Celeste afirma que a única fortaleza da segurança está em invocar o seu nome. Daí vem uma extraordinária paz e repouso à nossa consciência, por ter revelado ao Senhor a necessidade que estava nos pressionando. Até mesmo descansamos plenamente no pensamento de que nenhum dos nossos males está escondido daquele que estamos convencidos que tanto a vontade quanto o poder é de cuidar melhor de nós. O que ele está dizendo é: as nossas ansiedades e preocupações podem deixar de existir quando apresentamos a Deus gratidão em oração, sempre com ações de graças, quando as nossas orações estão envolvidas em palavras de gratidão a Deus. Se Ele nos deu seu Filho e nos prometeu a vida, Ele certamente não vai cuidar de nós? Claro que Ele vai. Ele prometeu, por isso devemos dar graças a Deus, porque Ele nos resgatou. Dar graças a Deus por aquilo que temos, dar graças a Deus porque um dia nós o veremos. Mas o terceiro motivo pelo qual nós devemos ser gratos a Deus é: devemos agradecer-lhe por nos fornecer inúmeras bênçãos comuns, as bênçãos cotidianas. Temos a salvação, fomos libertos, um dia veremos o fruto, a alegria, aquilo que nos motiva, que é Cristo. Mas ainda nessa vida nós devemos aprender a ser gratos por aquilo que Ele nos dá. Aí veja o verso 8. Acompanhe a leitura que farei. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso entendimento. Veja, essa parte é muito importante, como todas as outras, né? Ao longo dessa carta, o apóstolo Paulo diz muito sobre como nós devemos trabalhar a nossa mente. O que é que deve ser cultivado em nossa mente? Ele diz que devemos ter a mente de Cristo, diz que devemos nós ser unidos de mente, como homens maduros. E agora, ele nos mostra no que pensar. E ele vai conectar diretamente a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, ao nosso pensamento sobre, na verdade, sobre o que pensar. Veja, Paulo sabia pessoalmente a importância de pensar aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é amável. Porque veja, se coloque no lugar de Paulo. Quando ele escreveu essas palavras, ele estava encarcerado e enfrentando, ou estava prestes a enfrentar a morte. Ele conheceu pessoalmente os ataques do inimigo sobre a mente. Que Deus abandonou, que a igreja abandonou, que ninguém está perto dele, que ele deveria se ressentir porque as pessoas não visitam, porque as pessoas não estão com ele. E ele sabe o esforço dele que foi preciso para não permitir que essas coisas ocupassem a sua mente e roubassem a alegria da salvação, a alegria do resgate e a alegria de que um dia veria o Senhor. Paulo conhecia a fraqueza da sua própria carne e ele lutava contra isso. E assim ele nos diz que nós devemos cultivar em nossa mente essas coisas. Entenda, não é como o povo pensa, né? Não é uma meditação de... Quando você vê as pessoas meditando hoje, a conversa é: esvazie a sua mente, viaje no seu interior, tenha pensamentos positivos, vamos nos desfazer de tudo isso. Perceba que a conversa de Paulo não é essa.
Paulo não está mandando você esvaziar a mente, ter pensamentos positivos. Paulo está dizendo, pelo contrário, né? Está dizendo, encha sua mente. Encha sua mente com aquilo que é puro, com aquilo que é amável, com aquilo que é de boa fama. Paulo está convidando você, nos convidando a pensar sobre as coisas em sua vida que Deus derramou sobre você, que são verdadeiras, que são honradas, que são justas, que são puras, que são amáveis. Às vezes, quando nós nos sentimos mal ou estamos aí sobrecarregados, nós começamos a pensar que tudo na vida é ruim. Às vezes acontece, nós temos uma família, nós temos um lar, nós temos um emprego, nós temos uma igreja, nós temos um sustento, mas aí sempre tem algo difícil na vida. E às vezes esse algo difícil nos faz pensar que tudo está ruim, que merecemos um emprego melhor, uma casa melhor, que a família não ajuda. Às vezes nós somos tentados a pensar assim, mas Paulo está mostrando que a vida não é ruim, que o que nós temos é dado por Deus e devemos ser gratos a Ele. Pense em tudo que Ele já lhe deu, além da redenção. A redenção já deveria ser o motivo que nunca deveria nos deixar tristes. Mas olha a família que nós temos, olha os amigos que temos, olha a igreja que temos. Posso estar confundindo aqui, quem está divulgando nos grupos dos nossos pastores uma perseguição à igreja de Angola. Não sei se é Angola ou é Moçambique, mas eu acho que é Moçambique. Então assim, está uma perseguição aberta. Os irmãos não estão podendo cultuar, congregar. Olha que bênção. Nós podemos estar aqui hoje, cultuando e congregando e agradecendo a Deus. Imagine esses irmãos celebrando ações de graças escondidos, sem ter o que comer, mas estão lá celebrando por estarem vivos e por poder anunciar a mensagem do Evangelho. Nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus. Deus deve ser agradecido por sua bondade para conosco todos os dias, por sua providência. Por isso, meus irmãos, nesse dia de ação de graças, respondamos às grandes bênçãos de Deus com alegria, nos comprometendo a ser pessoas que demonstram gratidão a Deus em todo o tempo. Vamos glorificar a esse Senhor pelos teus atos maravilhosos de justiça em nossas vidas. Ele nos resgatou, Ele nos deu esperança. Vocês perceberam, nós estávamos até comentando com os homens que estão estudados lá em casa, que o Japão é um dos países com maior alto índice de suicídio no mundo. Não tem propósito de vida. E nós temos. O propósito da nossa vida é louvar ao Senhor, é entender que a nossa vida não encerra aqui. Temos motivos de sobra para ser gratos a Deus. Vamos olhar para o que o Senhor fez por nós. Vamos falar especificamente quão grande o Senhor tem sido para nós. E podemos expressar assim a nossa gratidão, cantando a beleza da sua santidade, servindo ao Senhor, servindo ao próximo. E recheando a nossa vida com oração repleta de ações de graça. Queridos, a ação de graças é como um remédio, porque nos leva a dar glória àquele que é bom, aquele que fornece tudo que nós precisamos nessa vida. Por isso é tão importante momentos assim, porque nós temos cultos hoje de todos os tipos, em todos os lugares, mas a ação de graça revela aonde o nosso coração repousa. E mesmo quando parece que nos falta alguma coisa nessa vida, e mesmo quando houver algum espinho em nosso lado, que desejamos desesperadamente remover, até mesmo em momentos assim, o Senhor fornece todas as nossas necessidades, sustentando-nos com sua graça. Ele é suficiente para nós. E dessa maneira, o Deus da paz continua e continuará em Cristo nos dar paz que excede todo entendimento.
Precisamos aprender cada vez mais a ser gratos ao Senhor. Olha, você está num mundo cheio de problemas, num mundo cheio de ansiedades. Hoje você está longe da cidade da qual você é cidadão, da pátria celeste. Mas mesmo estando aqui, sendo peregrino, Deus envia proteção, sustento, Ele nos guarda. Sim, alegria e paz são possíveis, mesmo em um mundo como esse que nós vivemos. E Ele fornece a nós. Por isso, amados irmãos, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Vivemos em um mundo onde as coisas são incertas, vivemos vidas onde as coisas são incertas. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer com qualquer um de nós amanhã, ou na próxima semana, ou no próximo ano. Mas o que quer que aconteça na vida ou na morte, seja o que for que aconteça em qualquer situação, seja qual for o que está à nossa frente, saiba de algo: a graça do Senhor será suficiente e ela nos sustentará, ela te sustentará e permitirá que você se alegre até mesmo nos dias difíceis. Ele te verá, Ele te apresentará e Ele cuidará de você. O que Paulo nos diz e o que Ele nos orienta é: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Alegre-se, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando a igreja entende isso e vive essa verdade, nós estamos cumprindo o nosso papel, que é celebrar aquele que nos deu vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que possamos realmente, cada dia, todos os dias, todos os meses, todos os anos, ser gratos a esse Deus. Seja grato pela redenção, seja grato pela certeza de uma nova vida, e seja grato pelas bênçãos que Ele te dá ao longo dessa peregrinação até o dia final. Encha o seu coração com ações de graça, com louvor. Encha o seu coração com a vida de devoção a Deus. Que Deus os abençoe, meus irmãos.